quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para o concurso da Polícia Federal pode acessar o site veonconcurso.com.br. Então vamos lá, a leitura da questão de hoje, acompanha comigo. Acerca da edição de textos, planilhas e apresentações no ambiente Microsoft Office 2013, julgue o item subsequente. No Excel 2013, a fórmula igual raiz, abre parênteses, soma, abre parênteses, C5, dois pontos, C15, fecha parênteses, apresenta um erro de recursividade, ou seja, uma função não pode ser adicionada dentro de outra função. E aí, pessoal, certo ou errado? Bem, primeiro, uma dica importante. Nós podemos sim, dentro do Excel, colocar uma função dentro dos parênteses da outra função. Então quer dizer que só o fato de saber que eu posso colocar uma função dentro de outra função já torna essa questão errada. Porque ele diz exatamente isso. Observa, no Excel a fórmula tal, que tinha a função raiz e a função soma dentro da função raiz, ele diz que apresentaria um erro de recursividade porque eu não posso adicionar uma função dentro de outra função. Então só isso já deixou errado, porque eu posso sim colocar a função dentro de função. Agora também vamos entender como funciona esta função chamada raiz e essa função chamada soma. Até para entender que quando a gente tem uma função dentro de outra, o ideal é primeiro resolver a função mais interna, nesse caso a função soma, e aí o resultado dessa soma é que eu vou extrair a raiz. Quer dizer, ele quer saber qual é a raiz e o que faz a função raiz. A função raiz extrai a raiz quadrada de um determinado número. Então, já que eu tenho a função soma dentro da função raiz, ele está pedindo primeiro para resolver essa soma e depois o resultado da soma eu tenho que extrair a raiz quadrada. Vamos ver na prática como funciona. Acompanha comigo. Eu coloquei aqui alguns valores da célula C5 até a célula C15. Percebe? De C5 até C15 eu coloquei diversos valores. Então eu vou construir uma função que seja a seguinte, ó, igual função raiz, que retorna a raiz quadrada, abre parênteses. E aqui eu vou colocar uma função soma dentro dela. Soma, abre parênteses de novo e botar os argumentos da função soma, que agora eu vou pedir para ele somar aqueles valores que vão da célula C5, dois pontos, que significa até, então até C15. Então, quando eu coloquei aqui, e fecho parênteses de novo, soma C15, dois pontos, C5, dois pontos, C15, eu estou pedindo para ele me dar a soma da célula C5 até a célula C15, todas que estão entre elas. O que ele vai fazer? Ele vai extrair a soma dessas células e somando 25, mais 15, mais 7, mais 6, mais 2, mais 3, mais 2, mais 10, mais 5, mais 5, mais 1, o resultado da soma desses valores é 81. Então, se ele tem já o resultado da soma de C5, dois pontos C15, que é a soma da célula C5 até C15, como sendo 81, agora ele vai pegar esse 81 e vai extrair a raiz quadrada, porque ele pediu a raiz quadrada da soma das células C5 até C15, e a soma dessas células do 81. E qual é a raiz quadrada de 81? É 9. Então, quando eu der Enter agora, percebe que o resultado que apareceu foi 9. Não deu erro, como ele disse na questão, né? Então, deu certinho. Eu posso sim usar uma função dentro de outra função, como foi o caso agora. Eu queria a raiz daquela soma. Aí eu faço primeiro a mais interna, que é a soma, deu 81. Aí eu vou extrair a raiz quadrada de 81, que deu 9 como resultado. Então, realmente estava errada essa opção, porque nós podemos sim colocar uma função adicionando ela dentro de outra função, como aqui a função soma dentro da função raiz. Isso vale também para as outras funções que nós temos aqui dentro do Excel. Ok, pessoal?